Marcos, Evangelho segundo Marcos, Mateus, Marcos, segundo livro no Novo Testamento dos 4 evangelhos, Marcos, capítulo 14, versículo 27. Marcos, como eu disse pela manhã, essas duas pregações, elas são a resposta de Deus para a minha vida, que eu estou dando para vocês, para que vocês aprendam como lidar com as circunstâncias, com as situações adversas da vida. Na nossa vida, irmãos, eu me recordo que há alguns anos atrás, há 20 anos aproximadamente, muitas pessoas passavam pela minha vida, né, como professor, muitas turmas de preparação para o batismo, iam passando, formava-se uma turma de 30, 40, 50 alunos, 70 alunos, zerava, voltavam só, ficavam 2, depois 3, depois 4, aí formava, batizava, voltava. Então Deus foi me preparando para esse fluxo. E também muitas pessoas, líderes, pela minha vida, passaram-se junto comigo, que foram líderes, quase 100 líderes. E desses 100 líderes, 70 saíram. E eu ia para o banheiro chorar, porque eu convivia 3, 4, 5, 6 anos com alguns, trabalhávamos juntos, e quando, por algum motivo, situação, circunstâncias, um saía, eu sofria profundamente, ao ponto de ficar muito mal pela saída. Você está acostumado ali 5 anos com a pessoa, todo dia, aquela coisa toda, de repente aquela pessoa ela sai, e aquilo quase que parava a minha vida. E aí Deus foi me ensinando a ressignificar, me ensinando sobre resiliência. E aí, ao longo da nossa vida, muitas pessoas fazem isso. Minha mãe e meu pai saíram da minha vida. E é difícil você e familiares e amigos. Então, o ser humano ele não está preparado para perdas. O ser humano não está preparado para pessoas saírem sequer relacionamento, terminar um relacionamento. Quem aqui nunca teve um namoradinho, uma namoradinha que quando terminou ficou chorando, chorando, e aí você achou que era o fim da sua vida, e hoje você está aqui, nem lembra mais do coitadinho da coitadinha lá que você chorou. Então a vida é assim, só que se você não aprender, você vai sofrer sempre, sua vida vai estar sempre parando por qualquer coisa. Então nesta noite, preste muita atenção nesse texto bíblico, e não é que a pessoa ou as pessoas que saem não têm valor, não é sobre isso. A intenção é te ensinar como lidar com perdas. E eu não estou falando de morte, eu estou falando de momentos de trabalho, de amigos de trabalho. Eu me lembro que no encerramento de um dos anos letivos, no último dia de aula, em um dos anos, a Laurinha e o grupinho dela lá no pátio, chorando, se abraçando horrores, chorando, porque umas iam sair do colégio no final do ano, né? Então, último dia de aula, elas se abraçavam, choravam, eu só olhando, né? Tá bom, curte aí o momento, irmã. Mas, porque o papo é o quê? Nós vamos morar tudo junto, na mesma rua, vamos casar juntas, todo mundo, marido um do lado do outro, e elas tudo do ladinho. É os papos das crianças. Não, aí vamos todo mundo junto, vamos morar no mesmo condomínio. Nem sabe se vai morar em condomínio. Aí morar no mesmo condomínio, no mesmo prédio. Um prédio só para nós. Aí quando acabou o ano, veio a notícia. A coleguinha ia mudar de escola. A outra ia para São Paulo. A outra, aí foi um chora-chora. E aquele sofrimento, ela chorando. Aí dentro do carro, eu tive que ensinar para minha filha isso. Filha, pessoas vêm, pessoas vão. Você não pode deixar com que cada pessoa arranque um pedaço seu. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele permanece. A Bíblia diz isso. Olha a dica que a Bíblia deu. Tudo passa, mas a palavra de Deus só tem uma coisa que vai ficar para sempre na nossa vida. É a palavra de Deus. Então é sobre isso que o Senhor quer te ensinar nesta noite. Acompanhe comigo a leitura de Marcos, capítulo 14, nós vamos do 27 ao 31, depois não feche, porque tem um outro trechinho um pouco mais à frente. Vamos lá.
Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Versículo 28. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, Jesus, eu não te abandonarei. Versículo 30, respondeu Jesus, que sabia de tudo: asseguro-lhe que ainda hoje, Pedrão, esta noite, antes de 2 vezes cante o galo, e 3 vezes você, Pedrão, me negará. Versículo 31. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso, Jesus, que eu morra contigo, nunca, Jesus, te negarei. E todos os outros disseram: todo mundo, é Jesus, estamos juntos, ninguém sai, ninguém larga a mão de ninguém. Olha que lindo. Alguém já falou isso para você? Te amo, estamos juntos, até o fim. Não é só contigo, Jesus também passou por isso. Pedro falou: eu te negar jamais. Aí os outros: nós também não. E Judas também, ó, eu também não. Aí vamos caminhar um pouquinho no 14 ainda, versículo 48 ao 52. Marcos 14, 48 e 52, um pouco mais abaixo. Quem encontrou, diga amém. 48. Disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Versículo 49. Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Ou seja, estava lá recebendo o que eu estava ensinando. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Versículo 50. Então, todos os abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Você nunca leu isso na Bíblia? Tem que ler. Tá vendo como é que tem que estar na igreja para aprender? Tá na Bíblia, irmão. Olha lá. Fugiu peladão, tradução. Deixando, largou o lençol e ó, não foi nenhum dos discípulos não, tá? Ele foi um daqueles discípulos que chamava-se discípulos seguidores. Então Jesus era seguido por multidões. Isso tem uma representação espiritual, tem uma explicação teológica para esse texto aí. Significa pessoas que estão só com a capa, mas por baixo estão nus. Estão ali, ouvindo Jesus com a capa de discípulo. Mas na hora que o bicho pega, ó, perna para quê? Versículo vocês não sabem, mas frase para completar vocês são bons, né? O tempo passa, o tempo voa. A irmã Neide não cantou porque ela já até esqueceu essa música. Né, irmã Neide? Não é do seu tempo, né, irmã Neide? Ei, vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Ei, alguém aqui é melhor do que Jesus? Me abandonaram, me traíram, eu estou sofrendo. Não. Pela manhã nós vimos ele pregando e os discípulos, não os 12, aqui tem um mistério. Os 12 eram os mais próximos, conectados. Agora, os demais discípulos, a Bíblia diz, nós lemos aqui pela manhã, de que teve discípulo que parou de seguir Jesus pelo que ele falou. Ele falou que era o pão, o sangue, tinha que comer dele, se alimentar dele, beber dele, do sangue dele. O pessoal falou: que palavra dura é essa aí? E a Bíblia diz: deixaram de segui-lo. E hoje à noite o Senhor nos traz a essa reflexão. Por que isso? Porque eu falei para Deus: Senhor, por que certas coisas acontecem? Ei, Jesus errou, Jesus pecou,
Jesus amou, salvou, curou, libertou. Lembra dos 10 leprosos? Irmãos, essa história me fascina. Em que sentido? A lepra era uma condenação. A pessoa caía, a orelha apodrecia. Orelha, nariz, então eles tinham que ficar no arraial, como eu já disse para vocês. Eles ficavam lá para apodrecer e morrer lá. Não tinha cura. Era o câncer da época. E Jesus bate de frente com um grupo de 10 leprosos. E ele cura os 10 leprosos. A Bíblia ressalta que a pele deles ficou igual a pele de neném, bebê. Tu tem noção? Tu tá todo lascado. Daqui a pouco Jesus vem e xaramanai. E você, pelezinha de bebê. Igual da irmã Neide ali, ó, esticadinha, hein, irmã? Aleluia! Hein, ó. O que você faria, gente? O que você faria? No mínimo. Valeu aí, coroa. O que a Bíblia diz? Quantos voltaram dos 10? Representa 10%. Aprende uma coisa. O número de ingratidão sempre será o maior do que o da gratidão. O número de pessoas que vão te reconhecer. Você sabia que a família de Jesus no início, com exceção do pai e da mãe, José e Maria, mas os irmãos, porque Jesus teve irmãos, você sabe, sim ou não? Os irmãos de Jesus não reconheceram no início, não. Então, quando eu olho para isso, porque quando a gente passa por uma situação ou outra que faz parte, não é sobre as pessoas, mas é sobre nós aprendermos. Eu aprendi na minha vida que tudo que você passa, de bom e de ruim, você tem que tirar lições para você. Se a pessoa quiser aprender também, glória a Deus, aleluia, vai todo mundo aprender, no final vai ser bom para todo mundo. Mas quando você entende que você precisa aprender, o Senhor ele libera sobre a tua vida chaves. Ele revela segredos que eu não tinha percebido na Bíblia. E aí, quando eu vi isso daqui, os discípulos falaram, nós não vamos te deixar. Aí ele vai para o Getsemane para orar, angustiado. Uma das piores fases que ele passou foi na hora que ele começou a gotejar sangue, tamanha transpiração, tamanha dor que ele estava sentindo da morte. Aí ele falou assim, fiquem aqui comigo, orem comigo, disse para os discípulos. Quando ele voltava por 2 vezes ou 3, eles estavam dormindo. Aí ele falou, nem orar, vocês conseguem me ajudar em oração. Então, quando eu olho para isso, eu falo, Senhor, e ele fala, olha, se você está passando por dificuldades, ou se você foi humilhado, e aqui eu quero liberar uma chave para você. Você sabia que o teu sofrimento, no teu sofrimento está o teu propósito? Na sua dor, na sua dificuldade, aonde você é apertado, ali está o seu propósito. Tudo que Jesus passou de sofrimento era para revelar o propósito que ele tinha. Se ele não passa por aquilo, se Judas não trai, ia dificultar o processo ali, irmão. Tinha que ter alguém para fazer isso. Então, nessa noite o Senhor quer liberar uma chave para você. A primeira é, até os mais próximos podem te abandonar. Aqui está no texto. Pedro era discípulo dos próximos. Na hora que a coisa pegou, por um lapso. E outra coisa, vamos condenar Pedro? Não, porque Pedro, quando ele caiu em si, que ele tinha negado Jesus, ele lembrou, ele teve uma atitude honrosa. Sabe o que ele fez? Vou parafrasear só para você entender. Ele pensou, eu não sirvo para ser mais discípulo desse homem. Eu errei com ele, eu falhei com ele. O que ele faz? Ele volta para a praia para ser pescador. Do tipo assim, eu não sirvo para ser crente com esse cara, não. Eu errei com ele profundamente. E ele reconhece. Pedro, ele não fica arrumando treta. Pedro vai lá e reconhece. Por isso Jesus vai atrás dele e conversa com ele e traz Pedro de volta para o propósito pelo qual Jesus o tinha chamado. Então eu aprendo com isso que quando a pessoa ela pode errar, isso faz parte do ser humano, como Pedro, de ter aquele lapso. Porém,
A atitude depois disso é que vai fazer com que Deus te restaure ou que aconteça como Judas. Que a pessoa dê intento a sua... Às vezes, aprenda uma coisa, alguém te magoou, te feriu, te humilhou. Fica tranquilo. Deixa a pessoa seguir o destino dela, você segue o seu destino com o coração em paz, libera. Lembra quando Jesus falou, quando ele sofreu e as pessoas chicotearam ele, bateram nele, falaram coisas horríveis sobre ele, que ele era beberrão, que andava com as prostitutas, açoitaram ele. No final de tudo, ele fala assim, ó, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Na tradução mais original, diz assim, ó, perdoa-os, eles não têm noção do que estão fazendo. Peso, o preço que eles vão pagar pelo que eles estão fazendo. Derramando sangue inocente. É por isso que o sangue nunca se aparta do povo de Israel. Pelo sangue inocente que eles derramaram. Então, a primeira coisa é, aprenda isso, até os mais próximos podem te abandonar. E o que eu aprendo com Jesus é que ele, por mais que ele sofresse, ele continuava a missão que ele tinha. E aí Deus está dizendo para pessoas aqui, se um dia você foi humilhado, se um dia você foi deixado para trás, se um dia alguém te traiu, se algum dia alguém foi ingrato com você, aprenda que não é sobre a pessoa. O que vai acontecer ou deixar de acontecer. É sobre como você vai lidar com aquela situação. Jesus, ele lidava, o jovem rico, puxa vida, ele falou que queria andar com Jesus, bom mestre, o que faço para ter... Aí Jesus vai conversando com ele, falou, olha, dá a sua... Porque você não vai precisar de riqueza para onde você vai comigo, não, que eu vou prover tudo para você. Dá aí para os pobres, não é para mim, dá para os pobres e vem comigo. A Bíblia diz que ele se entristeceu. Jesus olhou para ele, o amou e continuou a trajetória. Então, a partir de agora, meu irmão, minha irmã, é muito ruim, é triste, você pode sofrer com uma perda, seja ela de que esfera for, mas você precisa entender que cada um tem sua história, cada um tem sua missão e cada um toma as suas decisões. Tem gente que se perde nisso. Se uma pessoa morre, nós vamos fazer o sepultamento, nós entristecemos com aquele momento, mas depois a gente volta para exercer a nossa vida, o nosso ministério, a nossa família. Eu não posso morrer aos poucos a cada sepultamento que eu faço, porque Deus me deu uma história. Nós ainda estamos vivos pela misericórdia de Deus. Então eu preciso entender isso para nunca mais você parar por absolutamente nada na sua vida. Não mudar por absolutamente nada que vai acontecer. Você vai sentir o dano, você vai sofrer a perda. Mas tem coisas que até às vezes é livramento de Deus que você não está vendo. Deus, ele vê coisas que você não vê. Deus ouve coisas que você não ouve. Deus sonda um coração que você não sabe. Eu já vi casos, escute isso, da prima, é um pouco mais que amiga, é do sangue, ter inveja da outra prima. Ter inveja. Só que essa inveja, a prima não sabia. Ou acho que até não sabia. Mas era a melhor amiga da prima. Ai, amiga, saía junto, ia para lá junto, fazia tudo junto, se amavam. Só que a intenção do coração da prima, a respeito dessa outra prima, era de inveja. E aí soube-se que essa prima, que tanto era a melhor amiga da prima, estava indo numa outra religião para fazer trabalho, para prejudicar a prima, e estava prejudicando. Deus, ele vai sempre sondar e saber. Seria bom que essas primas andassem juntos? Precisa haver o quê? Uma separação. Mas aí a prima vai sofrer, porque ela não sabe, não saberia o que está acontecendo. Mas Deus, ele vai lá e sabendo, ele vai lá e faz o quê? Tira, limpa aquilo ali. Então, às vezes, na sua vida, vão acontecer coisas que você pode não entender agora. Você não sabe, mas Deus sabe. Por isso, não é lícito você parar a sua vida, você se envolver na questão. Imagine esse caso que eu acabei de narrar, de duas primas. Aí essa prima fez um trabalho, estava prejudicando a outra, você não sabe de nada, e você vê Deus separando as duas,
e você vai lá e quer unir as duas. Você entra na causa e Deus está separando porque não tem algo de bom acontecendo nos bastidores. E aí você entra na guerra. Aí sabe o que acontece? Aquela demanda que foi para a prima vem para você. Isso é muito sério. Então a melhor coisa que tem é você procurar entender e pensar com você. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua missão. Cada um guerreia as suas guerras. Cada um toma as suas decisões, ainda mais quando essa decisão foi tomada e ela não consultou você. Até eu, como pastor e a pastora, a gente não vai orar por ninguém se essa pessoa não der autorização para orar. É perigoso você ir no hospital e orar por uma pessoa que está enfermo e a pessoa não pediu oração. Ah, eu posso orar por você? Aí você vai ali meio que cavando uma oportunidade. Não é legal isso. A pessoa tem que pedir, ela tem que dar legalidade. Senão você vai entrar numa batalha que você não sabe por que aquela pessoa está ali. Então, os discípulos conviveram e aprenderam e viram milagres ao lado de Jesus, mas na hora da perseguição fugiram com medo. Sabiam quem era Jesus, sabia que ele ia ressuscitar, sabia que ele era poderoso. Ele ficou 3 anos ensinando a eles. Quando chegou na hora do bicho pegar, eles fugiram com medo. Então vai ter gente que vai estar com você, sabe quem você é, caminhou com você, bebeu da sua fonte, mas na hora que acontecer alguma coisa, vai ter gente que vai fugir, vai pegar, vai largar tudo e vai fugir pelado. E quando você entende isso, você não sofre mais. Amém? E aí, se você foi traído, abandonado, abandonada, saiba que Jesus entende a sua dor, pois ele também passou por isso. É por isso que Jesus entende, gente. Quando você sofre, quando você é humilhado, porque ele passou por tudo isso. Só que aí é que está o grande segredo. Se você é discípula, discípulo de Cristo, você vai ter que passar pela mesma coisa. De uma área ou outra, cada um passa a sua experiência. Uns são traídos, os outros são humilhados, os outros são tudo de uma vez só. Mas você tem que passar, porque se você não passar, que discípulo você é? Se você então está melhor do que o seu mestre, né? O mestre passou, para ter faixa preta, o mestre passou por todos os processos. Você quer chegar na faixa preta sem passar pelo processo? Então, no mundo a gente vai ser traído, a gente vai ser caluniado. Não levante a mão. Mas já surgiu fofoca com o teu nome na família. Não levante a mão, pelo amor de Deus, porque se o familiar estiver aqui, vai dar briga dentro da igreja. Em nome... Irmão Mário, não levanta, que eu sei que você sofreu com a tua sogra aí, mas não levanta a mão, não. Tô brincando. Mas olha aqui, quem nunca teve um nome numa fofoca? Pior ainda, quando você nem sabe do que se trata. Agora, pior ainda, e eu não sei o que é pior, você falou uma coisa, interpretaram outra, traduziram outra, levaram de outra forma e chegou lá igual o microfone, telefone sem fio. Você falou uma coisa, chegou na família de outra forma. Minha tia veio me visitar, mas eu nem estava em casa para receber. Fiquei até triste. Aí chegou na tia o seguinte: o Ney falou que você foi visitar, que bom que ele não estava em casa. Ele ficou até feliz. É assim ou não é assim? Então, meu irmão, minha irmã, aprenda que pessoas, elas vão maltratar você. É triste isso. Mas elas vão ter um comportamento assim. Só que não é sobre você. Muitas vezes é sobre a pessoa. É um costume, é um trauma, é um comportamento que a pessoa tem já de não se quebrar fácil. Tem gente que quebra fácil o relacionamento. Tem gente que tem desprendimento. E eu quero dar um conselho, abrir um parênteses para passar para o segundo tema. A Bíblia diz que chegará um tempo. Eu peço, por favor, irmão Josias, pede a irmã Manu ali, para ela colocar aquele trecho que fala virão dias difíceis, os homens serão presunçosos, amadores de si mesmo, esse trecho aí. Eu vou ler para você entender. Se a gente não aprender rápido, irmãos, você fica doente,
você desenvolve problemas emocionais, psicológicos, você desenvolve tristeza, você desenvolve ansiedade. Se a gente não aprender rápido a lidar com esse tipo de comportamento, porque vai chegar um tempo em que cada vez mais, escute isso porque os homens serão... vai só um versículo antes, o 1, por favor. Saiba que, significa advertência. Saibam que nos últimos dias sobrevirão tempos fáceis ou difíceis? Prossiga. Isso por quê? O que vai gerar os tempos difíceis? Os homens, seres humanos, serão amantes de si mesmos. Olha isso. Eles não vão amar mais as pessoas, vão amar somente a si. Eles não vão ter amor. Apegando ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos. O que é blasfêmia, gente? É você não estar nem aí para o nome de Deus. Tem gente que parece que ignora quem é Deus na sua vida, na vida da pessoa. A pessoa blasfema, age de maneira antibíblica, não cristã, desobediente aos pais. E aí você pensa aqui que é só desobediente a pai e mãe. Meu pai e minha mãe já morreu. Mas eu não posso ser desobediente à irmã Neide, como uma senhora. Eu tenho que manter a honra e obedecer. Vocês não podem ser desobedientes aos pais espirituais. Vocês têm que obedecer à autoridade espiritual, à liderança espiritual. Quando a pessoa não faz isso, ela está desobedecendo aos pais. Por quê? Talvez não tem mais pai vivo, ou os pais já não têm mais autoridade, não quer obedecer ninguém. Ninguém me diz o que fazer. Nem o pastor diz. Desobediente, pais e mães. Então isso aqui não vai ter problema para mim, não, porque meu pai e minha mãe já morreu, então eu posso ser desobediente com vocês, porque meu pai e minha mãe já morreu, então agora eu posso ser desobediente. Não. Eu preciso obedecer. E tem pessoas que não querem obedecer. O pastor diz, não faça assim, não haja assim. A pessoa não concorda. E eu não concordo, eu estou saindo porque eu não concordo. Desobediência. E aí, ingratos, uma das piores dores. Brigam juntos. Traição e ingratidão. São duas dores que são muito... Porque a traição geralmente vem de quem você ama. Vice-versa. E a ingratidão vem de alguém que você fez alguma coisa por essa pessoa. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então, a gente precisa, o quanto antes, aprender a lidar com esses sentimentos e esses comportamentos. Ímpios, gente, é a pessoa que está enfiando o pé na jaca, não quer nem saber. Desconsidera quem você é completamente. Hoje você é um anjo, amanhã você é um demônio para essa pessoa. Hoje você é amigo, amiga, amanhã você é inimiga. E nós, cristãos, precisamos aprender a lidar com isso. Sabe por quê? Porque se você não aprender a se defender, você vai ficar doente, você vai sempre ser atacado. E daqui a pouco você vai estar pagando um preço que você escolheu ser diferente. Não tem aquela história de pessoa boazinha sofre mais? Até quando? Você não vê Jesus sofrendo. Ele resolvia as causas e continuava. Quem está entendendo, diga amém. Insensíveis, meu irmão, minha irmã, parece que as pessoas perderam a sensibilidade. Perderam a sensibilidade, não querem saber. Ih, vai causar um problema aqui? Que se dane. Se eu fizer isso aqui, vai gerar um mal? Estou nem aí. Não é comigo? Se lasque. Insensíveis. E outra coisa, não se preocupam com a pessoa que está tendo a ingratidão e nem com o coletivo. Se tiver que prejudicar o mundo, prejudica. Irreconciliáveis. Não levante a mão, mas você já passou por alguma situação em que você tinha um irmão, uma irmã, aí rolou uma treta na família e você foi tentar reconciliar e a pessoa não aceitou. A pessoa não aceitou, como diz aí, ideia. O coração da pessoa estava virado, a cabeça da pessoa estava virada na família. Amizades, você ir lá
e a pessoa está, estou chateado com você. Aí você vai lá, não, o que está acontecendo? E aí você tenta conversar com a pessoa não aceita, não há reconciliação. Como pode duas pessoas cristãs ou duas pessoas maduras, duas pessoas não ter reconciliação? As pessoas não querem reconciliação. Não, é isso, assim, bi. Eu estou certo. E acabou, não tem conversa. Caluniadores. Fujam disso. Levantar calúnia, falar coisas, porque não é só sobre o caluniador, é quem infelizmente é contaminado com a calúnia. Você imagina, irmãos, o nosso propósito na terra é colocar pessoas dentro da igreja. Imagina o quão sério é tirar pessoas da igreja. O nosso propósito é colocar, a ordem de Deus é colocar pessoas dentro da arca e não tirar da arca. Quem está entendendo, diga amém. Então, as pessoas estão sem domínio próprio. As pessoas têm atitudes que você olha assim e fala assim, meu Deus, estou desconhecendo essa pessoa. Que atitude é essa? Cruéis, sem piedade, inimigos do bem. Vão viver bem, não ter treta, não ter fofoca, vão viver bem. Quer não, nós quer treta. Inimigos do bem. Prossiga. Eita. Quem nunca conheceu? Traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amante de Deus. A pessoa olha mais porque vai dar prazer à carne dele. Eu vou ver espizinhar. Eu vou ver sofrer. Tem mais orgulho no prazer da realização da carne, de querer te ver mal, do que amante de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, sendo assim, te dizendo que a Bíblia já advertiu para que você aprenda rápido, diz assim, Jesus permaneceu fiel mesmo abandonado. Jesus sabia que seria traído, abandonado, mas não desistiu da sua missão de salvar a humanidade. Ele seguiu em obediência ao Pai, mesmo sendo deixado sozinho. Porque toda essa treta que ele passou aqui, Deus, deixava. Posso liberar uma chave para você? Você já reparou quando a gente está na treta que parece que Deus não está nem olhando? Tu está sofrendo dano, sofrendo a ingratidão, sofrendo seja lá o que for, e parece que ninguém aparece para te tirar daquela situação. Jesus aconteceu isso. Deus viu ele tomando chicotada, sim ou não? Deus viu cuspindo nele, debochando dele, e não fez nada. E no finalzinho, Deus ainda o abandonou, porque não podia ter contato com o pecado. Ele sentiu a falta, ele falou, Senhor, por que me abandonaste? Porque Deus, quando o negócio está pegando, ele não pode ter contato com o pecado. E tem coisas que as pessoas fazem com você, comigo, com qualquer ser humano, que beira ao absurdo do pecado. E Deus, ele se retira, o Espírito Santo é que vai te instruir, te orientar, te capacitar. Mas é algo tão feio, tão nojento, que nem Deus quer ter contato com isso. Tem atitudes do ser humano que é tão nojenta, é tão triste, é tão lamentável. É ruim alguém chegar para você e saber que você não está bem e falar uma coisa feia para você. Nossa, você está horrível. Nossa, comprou esse carro não presta. Só palavra para baixo. Olha aqui minha televisão nova aqui. É Toshiba? É Toshiba? Não é boa, não. Queima muito. Já a boca de cemitério já amaldiçoou teu negócio. Então, o nosso abandono não muda o amor de Jesus. Se alguém te abandonou, Jesus não vai te abandonar. O abandono de pessoas a você não altera em nada a ação de Deus sobre a tua vida. É que parece que altera. Todo mundo me abandonou. Todo mundo não. Jesus não te abandonou. Apesar de terem fugido, Jesus os perdoou, pois ele tinha livre-arbítrio para fazer suas decisões. Aprenda uma coisa, as pessoas são livres para tomar suas decisões. Você é livre para tomar suas decisões, mas toda decisão tem as suas consequências. Se você toma uma decisão debaixo de uma legitimidade, você será honrado por isso.
Se você toma uma decisão fora de uma legitimidade e ainda continua cavando situações, vem consequências sobre vocês. Se tem uma coisa que os demônios amam, é alguém que está dando legalidade para eles agirem. A Bíblia diz isso: não deis lugar ao diabo. A gente pensa que dar lugar ao diabo é só beber, fumar. Não. Dar lugar ao diabo é você ter um comportamento fora da palavra de Deus, agir de maneira errada e permanecer no erro. Aí o que acontece? Os demônios entendem que é aquilo que você quer para a tua vida. É confusão? Ele vai mandar espírito de confusão para a confusão sempre te acompanhar. É fofoca? Ele vai mandar espírito de fofoca. E tudo que a pessoa faz, aquilo fica vindo coisas ruins para a vida dela. Então, cada ser humano se encarrega das consequências espirituais das suas decisões. Deus respeita isso. A partir de agora, aprendam isso para a vida de vocês. Todo mundo aqui tem seus problemas, sim ou não? As situações, não tem? Sim ou não? Até eu tenho. Não entre em batalha dos outros. Não guerreie guerra dos outros, ainda mais se a pessoa cavou a guerra. Não puxe a espada para guerrear a guerra de quem não está puxando a espada para guerrear suas guerras, só está criando a guerra. A história do rei Josias, para mim, me deu uma lição muito grande. Ali eu aprendi, alguns anos atrás, a nunca me envolver em batalhas. Alguém aqui conhece alguma senhora do ciclo de oração, que vivia com libertação e oração? Alguém aqui já conheceu? Se tem alguém, sempre conhece alguém, né? Pode reparar, essas pessoas são extremamente atacadas. Elas são extremamente atacadas espiritualmente. São, muitas vezes, a maioria são mulheres de Deus, são pessoas íntegras, mas o diabo está sempre atacando. Sabe por quê? Porque nessa de orar por um, expulsar o demônio de outro e fazer isso de outro, eles estão pegando batalhas que não são deles. A pessoa está na igreja, não pediu oração, eles vão lá, faz uma oração lá, a pessoa cai, eles vão lá expulsar, e ali não tinha legalidade para ação, eles recebem retaliação. E às vezes você compra barulho de alguém que não está aí. O rei Josias, ele estava no reinado dele, ele era um bom homem, tinha uma relação imensa das qualidades dele como homem de Deus, o rei Josias. E aí um rei falou: rei, eu preciso passar pela sua província para atacar uma outra província, porque eles arrumaram uma treta aqui comigo, eu posso passar por aí? O rei Josias era tão bom que ele falou: não, meu amigo, eu te dou passagem e eu vou com você para a guerra também. Que o rei Josias ele queria ajudar todo mundo. E aí o outro rei falou: não precisa você ir também, porque a questão é minha, não é sua, fique tranquilo, eu só preciso que você autorize os meus soldados passarem pela sua província para atacar lá o fulano de tal lá. Aí o rei Josias, não, eu vou. Juntou uma porção de soldado na intenção de ajudar o outro lá. Foi para a batalha. Quem morreu na batalha? O rei Josias. Quando eu li isso, e me assusta muito mais a relação de quem era o rei Josias. A Bíblia faz questão de dizer o quanto ele era íntegro, o quanto ele era bom. Mas mesmo você sendo bom, se você comprar barulho de alguém que está abrindo brecha no mundo espiritual, quando retaliação vier, talvez a pessoa, eu já vi pessoas brigando na barraca, tá o dia inteiro na barraca, brigou na barraca. A outra pessoa, o amigo, o irmão, foi lá para defender, quem tomou a facada foi o que foi. O que estava lá continuou bebendo no outro dia. Quem está entendendo, diga amém. Por último, o ministério aí. Quando os homens falham, Deus permanece fiel. E eu quero concluir com 2 Timóteo, diz assim, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Jesus permaneceu fiel ao plano de redenção, mesmo quando todos o deixaram. Coloque sua confiança em Jesus, que nunca falha. Mas quando todos ao seu redor falharem, Jesus nunca vai falhar. Quando tiver qualquer treta, qualquer situação, se apega com Jesus, porque ele não vai errar, ele não vai falhar, ele é fiel. A única pessoa na terra que é fiel, na terra que eu digo na nossa vida, é Deus. Qualquer ser humano pode falhar, eu posso falhar com vocês. Eu não quero, eu luto, eu peço a Deus, eu busco diante de Deus, mas eu sou um ser humano que posso falhar. A única pessoa que nunca falhou, mesmo andando na terra, foi Jesus Cristo.
Então, é ilusão você ficar chocado com algumas questões. Você não tem que se chocar. Você pode sofrer o dano, você pode se entristecer, mas você precisa permanecer na posição. Cada um, guarde isso para a tua vida. Cada um tem sua história. Cada um tem a sua missão. Cada um arruma as suas tretas. Cada um chama os demônios para a sua vida que quer. Lute as suas lutas. Muitas vezes seremos deixados sozinhos em batalhas espirituais, em momentos difíceis. Mas Jesus nunca te abandona. Ele entende a sua dor e permanece com você em todo o tempo. Assim como ele restaurou os discípulos que permaneceram, o Senhor quer te restaurar. Todo discípulo que permaneceu ao lado de Jesus tiveram uma história extraordinária. Todo discípulo que caminhou. O único que teve uma história triste foi Judas. Foi ele. E aqueles que desistiram no caminho. Mas todos os outros. E Jesus ele perguntou, olha, estão dizendo isso, isso e isso. Jesus teve 2 episódios em que estavam falando mal dele lá, e ele falou assim, e vocês? O que dizes que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que significa? Estava todo mundo falando, mas quem estava do lado falou assim, tu és o Cristo. E aí ele falou, foi o Espírito Santo, Pedro, quem te revelou quem eu sou. Fique de pé em nome de Jesus. E eu quero que você faça uma oração para Deus blindar a tua vida, para você tomar esse cuidado. Gente, a gente está vivendo tempos difíceis. Mal a gente está conseguindo lutar as nossas lutas. Que dirá lutar a luta dos outros? Deixa isso para os pastores. Os pastores que têm por ofício. É igual a irmã Liliane, a irmã Rosângela, a irmã Bárbara, a irmã Elisângela, a irmã Bárbara, Bárbara não, a irmã Débora Stutz, Rodrigo, eles são obrigados a prestar primeiros socorros. Eles são obrigados a estar num ambiente hospitalar cheio de bactéria. Eu vou lá prestar primeiros socorros se eu nem sei prestar primeiros socorros? Aí a pessoa é atropelada, eu vou para o meio da estrada prestar os primeiros socorros que eu não sei prestar. O carro vem, atropela a pessoa de novo e me atropela. Tem que ter um procedimento, não é, doutora? Eu já estou profetizando aí. Os enfermeiros daqui vai ser tudo doutor, em nome de Jesus. Vai fazer a faculdade, né, irmão? Aí, a irmã já vai começar. Ou seja, deixa os pastores guerrear, fica na contenção, liga para o SAMU, mas não vai pegar e entrar na questão, porque você pode ser atropelado. Se você se afastou de Jesus ou da palavra dele, ele chama você para se aproximar desta palavra. Se está sentindo abandonado, alguém te magoou em alguma trajetória da sua vida, perdoe, libere, deixe ir e siga, continue seguindo o teu propósito, a tua missão e o que Deus tem para você. Se deseja ficar livre de sofrer sobre isso, aprenda sobre Deus e sobre a palavra dele, porque a gente não sabe lidar com o ser humano. Você lida com a pessoa há 5, 6, 10 anos. Você acha que conhece a pessoa. E, de repente, você é apresentado a uma outra pessoa que você não conhecia. Então, o que a gente aprende com as experiências da vida? Senhor, me ensina. Me dá discernimento além. Me dá uma unção, uma visão aberta para entender, para ler, para fazer leitura. E quer um conselho? Se você perceber algo de estranho em alguém, se você não tiver autoridade, se afaste. Se você tiver autoridade, marca uma conversa com essa pessoa e pergunta logo o que está acontecendo, para que ali você resolva. Não arraste mais coisas na sua vida de algo que está te incomodando. Há 1 ano, há 2 anos. Chama para a conversa e defina. A Bíblia diz que se aquela pessoa ouvir o que você falou e receber, você ganha um amigo.
Se ela não receber, poderão dois que não estão de acordo caminhar juntos? Não. Mas é melhor você sofrer agora do que você ficar 2, 3 anos e aí a pancada vai ser maior. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos fechar, estamos encerrando o culto. Fazendo esta oração, eu vou fazer e você vai repetir comigo. No final, eu vou impetrar a bênção e nós vamos encerrar com o louvor, tá bom? Eu quero que você repita essa oração para que você aprenda. Quem está entendendo que Deus quer te ensinar a viver na terra, diga amém. E isso aqui é muito sério, irmãos. Porque quando acontece, fala, eu não preciso ouvir isso não, que eu sei. Quando acontece, você não sabe o tamanho do estrago. De você ficar doente, de você ficar triste, machucado, magoado, magoada, entristecido, sem vontade de comer, sentindo angústia no coração. Então, para isso não acontecer na tua vida, como líder espiritual, eu quero te ensinar a blindar o teu coração, blindar a tua mente, blindar a tua família, porque o ataque não vem só em você, vem em toda a tua família. Em nome de Jesus. Repete comigo assim: Senhor Jesus, obrigado, porque mesmo quando todos me abandonam, tu permaneces comigo. Perdoa-me por meus momentos de fraqueza e distanciamento. Eu desejo ser firme em ti e na sua palavra. E peço que me fortaleça para permanecer fiel a ti, mesmo em meio às dificuldades. Eu entrego a minha vida e a minha família nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E vamos fazer um propósito dessa semana. Você orar para Deus te dar discernimento espiritual. Para você orar, para que Deus tire da sua vida, do seu caminho, tudo aquilo que não provém dele. Para que você não sofra danos e não façam as pessoas que estão do seu lado sofrer com você. Dura esta palavra, mas é verdadeira para a vossa transformação. Amém? Estende a sua mão em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, te blindando, te guardando, te protegendo, te sarando, te curando, te libertando, fazendo você crescer, fazendo você prosperar, fazendo você ser transformado dia após dia, te dando sabedoria para viver na terra, te dando sabedoria para viver os relacionamentos, blindando a sua vida contra sentimentos negativos, facciosos, pessoas com inveja, pessoas com intenção ruim no coração, pessoas que querem o teu mal, pessoas que querem o mal da tua família. Que o sangue de Jesus te proteja, que os anjos e arcanjos de guerra acampem ao redor da sua vida, da sua família e da sua casa, e que estes mesmos anjos sejam com vocês, levando vocês para os lares em segurança e proteção, e que estas bênçãos poderosas sejam sobre o ministério de ensino Palavra Viva e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga